E as pessoas atingidas pela crise climática precisam ter os mesmos direitos que os refugiados. É o que defende a Thaís Pertilli, que é pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina e autora de uma tese sobre o direito humano ao equilíbrio climático. Boa noite, Thaís. Bem-vinda ao seu jornal. Eu já aproveito aqui para fazer a primeira pergunta. Thaís, por que é importante que as vítimas da crise climática tenham as mesmas prerrogativas que os refugiados? E se esse entendimento também se aplicaria às vítimas do Rio Grande do Sul? Boa noite, Hanna. Muito obrigada pela oportunidade de conversar um pouco com vocês. A minha tese, ela, como você disse, é sobre a questão do direito humano ao equilíbrio climático. Eu sou uma pesquisadora de algum tempo, de especialização, mestrado e doutorado na área dos refugiados. E quando eu entrei em doutorado, eu pretendia pesquisar sobre a possibilidade de que o refúgio fosse estendido a pessoas que se deslocam de maneira forçada por conta do clima. Mas aí eu entendi que o objeto da minha pesquisa precisaria ser maior e ser o direito humano ao equilíbrio climático, porque entendo que o refúgio é uma consequência da violação desse direito. De toda sorte, o ponto é que muito vem se chamando essas pessoas agora, especialmente na crise que está sendo enfrentada no Rio Grande do Sul, de refugiados climáticos. E as pessoas têm se utilizado disso sem se dar conta que refúgio é um instituto jurídico e que, por ser um refúgio jurídico, ele assegura direitos. E aí mora o ponto. Porque se essas pessoas de fato forem refugiados, então essas pessoas elas têm direitos assegurados pelo refúgio. O refúgio é um instituto antigo, nós temos, antigo assim, em termos históricos nem tanto, são algumas, agora fazendo ainda um século, pós Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ter o Instituto do Refúgio criado internacionalmente. O fato é que hoje, na comunidade internacional, nós não temos o reconhecimento do refúgio para pessoas deslocadas por causas climáticas, não juridicamente. E isso implica que essas pessoas não tenham os direitos que são estendidos aos refugiados. E aí mora o ponto, assim como eu defendo em muitos pesquisadores, muitos defensores de direitos humanos, que se estenda o Instituto do Refúgio para pessoas que são obrigadas a se deslocar por conta do clima. O que isso geraria? Internacionalmente, Gerhana, isso geraria uma responsabilidade dos outros países, porque o refúgio, o Instituto do Refúgio Internacional, que nasce pós-Segunda Guerra Mundial, que vai dar direito às pessoas que se deslocam, ele vai garantir que essas pessoas sejam recepcionadas nos países e detenham os direitos básicos para viver uma vida digna, certo? Então, dessa forma, se nós estendemos o refúgio para essas pessoas que sofrem por conta climática, por conta das mudanças climáticas e das crises que daí decorrem, essas pessoas também vão ter esses direitos de serem recepcionadas. E percebam que a partir disso nós vamos ter uma responsabilidade internacional, ou seja, não vai mais ficar somente com o governo brasileiro ou com o governo local a responsabilidade de dar conta de todas essas demandas, mas também internacionalmente. Uma coisa que decorre do Instituto do Refúgio é o princípio do non-refoulement. Quer dizer, eu não posso fazer as pessoas que me pedem, eu, país, que me pedem guarida, que me pedem refúgio, mandá-las embora para o local em que elas sofrem. Qual é o problema? O Instituto do Refúgio, hoje, juridicamente, ele exige a perseguição. Está prescrito que há necessidade de perseguição por motivos religiosos, de nacionalidade, orientação sexual, de uma série de questões, mas exige a perseguição. E é por conta disso que o Instituto do Refúgio ele ainda é pequeno para o que nós precisamos hoje. Mas assim como eu e outros defensores e pesquisadores de direitos humanos vamos delimitar, a questão do refúgio ela deve se ampliar também para questões de violações generalizadas de direitos humanos. Porque o Instituto do Refúgio, que lá nasceu pós-Segunda Guerra Mundial, ele nasceu justamente porque há o reconhecimento de que o ser humano, ele deve ser reconhecido enquanto ser humano e ter os direitos básicos resguardados, independente de onde ele esteja. Então veja que nasce de violações de direitos humanos. E se nós temos ampliação de violações de razão de direitos humanos nos dias de hoje, que são por causas ambientais climáticas, como é o caso, nós deveríamos ampliar então esse instituto também.
Perfeito, Thaís. Como que a gente faz qual que é o caminho para ampliar esses instrumentos jurídicos, inclusive internacionalmente? Nós necessitamos ter mais voz internacional e é por isso que, quando comecei a pesquisar, eu vi que a questão do refúgio era só das pontas, ela era uma consequência da falta que nós temos desse direito humano ao equilíbrio climático, porque entendo que nós precisamos ter mais voz internacional. Se já é difícil fazer a democracia ser radicalizada, no sentido de que todos nós, que nós possamos de fato participar das decisões, internacionalmente isso é mais difícil. E por que eu digo internacionalmente? Porque as questões climáticas, as questões ambientais, elas são problemas transfronteiriços. Então, violações que ocorrem do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, em qualquer lugar do mundo, pode estar nos influenciando, porque a questão climática e ambiental, ela não respeita fronteiras, né? Então, muitas vezes, países usufruem do benefício de se desenvolverem, mas a consequência disso vai atingir outros lugares. Então, há uma perspectiva de que haveria uma necessidade de solidariedade internacional aqui, para que nós enfrentássemos em conjunto esses problemas, certo? Então, dessa forma, entendo, é algo que a minha pesquisa me levou a entender, que nós precisamos de mais margem de voz internacional. Hoje, para lhe dar um exemplo prático, na OEA, Organização dos Estados Americanos, que é o nosso sistema regional de proteção aos direitos humanos, eu, enquanto indivíduo, não posso levar diretamente para a corte uma questão minha, eu só posso levar para a comissão. Claro, a comissão pode vir a levar a minha questão para a corte, mas veja que é um meio indireto. Eu, enquanto indivíduo, não consigo levar diretamente minhas questões para a corte, somente estados e a própria comissão conseguem levar. Então, dessa forma, o indivíduo, no sistema internacional, ele ainda é muito pequeno, ele tem pouca voz, tem pouca repercussão. Nós temos de criar mecanismos como esse, por exemplo, de talvez ampliar a nossa voz diretamente à corte, ou mesmo as nossas demandas, que passem a ser importantes mesmo, a voz popular, que a partir de agora a gente utilize momentos como esse, então, para reverberar a nossa voz internacional, pedindo por institutos como esse, que a partir disso, se ainda não temos voz direta, então aqueles que nos representam venham a gritar por nós, da necessidade de institutos como esse serem ampliados. Porque o sistema internacional é composto de estados hoje. Os indivíduos internacionais, né, as pessoas internacionais são estados. Então é o Brasil que está no sistema internacional. Então nosso representante, ele deve ampliar a nossa voz, deve levar a nossa demanda. Mas primeiro isso tem que ser uma demanda nossa. Thaís, para fechar rapidinho, que nosso tempo está acabando, na primeira questão você falou sobre a importância de ser considerado um direito humano, o equilíbrio ambiental. Na prática, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, direitos humanos e fundamentais são os direitos mais básicos que nós temos. A diferença de um direito humano para um direito fundamental é muito pequena. Direito humano é aquele que não precisa de um Estado para estar por trás de si, para que eu o tenha. O direito fundamental é basicamente o mesmo direito básico que eu preciso para viver, para ter uma vida digna, mas eu preciso de um Estado por trás de mim. A partir de que nós declaramos que algo é um direito humano, um direito fundamental, nós temos como exigi-lo. Direito fundamental eu tenho como exigir do meu Estado. O direito a um equilíbrio ambiental nós de certa forma temos na nossa Constituição, mas ainda não o reconhecimento constitucional e talvez não ampliativo, precisamos mais dessa interpretação de um direito humano ao equilíbrio climático, que seria um macro bem, maior ainda do que a questão somente ambiental, mas considerado o clima, as intervenções climáticas e as decorrências que vêm disso. Então, temos esse reconhecimento de um direito humano ao equilíbrio climático, quer dizer que nós temos o direito de demandar isso, porque passa a ser central na proteção que nós temos no ordenamento jurídico interno e internacional. Hoje essa questão aflige o povo do Rio Grande do Sul, amanhã pode afligir a mim, a você que está em casa. Então, uma pesquisa super urgente, super importante. Parabéns, Thaís. Muito obrigada, Gihanna. Obrigada pelo espaço. Uma boa noite. Boa noite.